Oi pessoal, bom dia, boa tarde. Espero que esteja tudo bem aí com todo mundo. E como parte dessa nossa retomada, eu resolvi fazer uma recapitulação daquilo que a gente tinha tratado na aula presencial do dia 9 de março, se não me engano. E para isso eu resolvi, para não ficar muito pesado, dividir em 3 vídeos. Esse é sobre o nascimento de Roma, e eu vou subir mais 2 vídeos, um sobre o mito do rapto da Europa e um sobre a genealogia da cidade. Bom, Roma é fundada, hoje já é pacificado, já existe uma concordância em torno dessa data de 753 a.C., no 8º século a.C., graças ao avanço das descobertas arqueológicas. Só que antes da gente chegar propriamente nessa data, é importante a gente discutir alguns antecedentes, para a gente entender melhor em que posição da história a fundação de Roma acontece. E para isso, a gente volta lá na Revolução Agrícola e nas migrações indo-europeias. A gente vai assistir ao longo assim, de 8.000 anos a civilização progressivamente trocar o seu centro cultural do Oriente Médio em direção à Península Itálica, passando pela Península Grega. E durante esse caminhar, essas migrações, a gente vai vendo a evolução da linguagem sendo cristalizada no próprio suporte material, físico das cidades. A gente vai vendo que o homem se dedica a elaborar construções cada vez mais cheias de significado e cada vez mais distantes de uma mera construção funcional. Inclusive, essa é a raiz da palavra arquitetura, que é a fusão de arquê e tecton. Tecton é a tectônica, a arte de se manter de pé as construções, e arquê é o princípio mental, ideativo, que rege essas construções, que não são meras construções funcionais. Elas são construções que, para além da façanha construtiva, elas têm também uma ambição simbólica. E os primeiros exemplos de cidade, de agrupamentos, assim que a gente veio a chamar de cidade, eles acontecem no período que a gente chama de Revolução Agrícola, é o período do Neolítico, numa parte do mundo que convencionou chamar-se de Crescente Fértil, que pega toda a costa do Levante, que é, vamos dizer, o oriente do mar Mediterrâneo, e se desenvolve na bacia dos rios Tigre e Eufrates, naquela região que a gente vai chamar de Mesopotâmia. Ali surgiram as primeiras cidades, e um exemplo assim de cidade dessa época neolítica é Çatalhöyük, que fica no equivalente à Turquia de hoje em dia, e hoje é talvez um dos sítios arqueológicos de cidades mais antigos que a gente tem
consciência. Os sítios arqueológicos propriamente ficam debaixo desses barracões, e na Wikipedia alemã tem um vídeo muito interessante que eu recomendo todo mundo assistir. É fácil, é só digitar Stadtteilhuik, que o Google te leva até lá, você clica na versão alemã e você pode ver uma reconstrução digital de como essa cidade aparentava, né? Uma cidade onde o trânsito acontecia não por ruas, mas pelos telhados das habitações, que eram simples e que faziam a função de santuários também. Habitações construídas com tijolos feitos, né, de argila e palha, secos ao sol, portanto sujeito às intempéries. Então era um tipo de construção que só funcionava em terrenos muito áridos, né? E Stadtteilhuik era uma cidade muito, vamos dizer assim, equânime, porque pela reconstrução aqui a gente percebeu que não tem edifícios simbólicos na cidade. A cidade ela é toda igual, todo mundo trabalha junto, todo mundo colhe junto, e todo mundo tem a sua própria religião que acontece dentro da sua casa. Evidentemente, essa concepção de cidade ela vai evoluindo à medida em que a linguagem vai evoluindo também. À medida que as abstrações geométricas vão ficando mais palatáveis ao raciocínio humano, elas passam também a impregnar de sentido as construções, como é o caso das tímidas zigurates de Ur, ou de monumentos funerários extremamente antigos, como o Tesouro do Atreu, onde na tumba, né, o lugar de contato entre o mundo material e o mundo espiritual, a porta de entrada ela é assinalada com um triângulo. E ao decorrer do nosso curso a gente vai ver que as palavras, as escolhas, elas nunca são inocentes, né? Podendo significar e simbolizar quaisquer coisas, o homem optou por assinalar um triângulo na entrada do recinto aonde a vida eterna repousa. Assim é também no Poço de Santa Cristina. Aqui a gente vê a forma circular e a forma triangular, um poço redondo. Aqui embaixo tem uma nascente, com uma entrada triangular. Por muito tempo as cidades foram representadas como um círculo quadripartido ou tripartido. Aqui na esquerda a gente tem um outro assentamento muito antigo, que é Nimrud. E a dominância da geometria, talvez ela seja melhor expressa nas pirâmides de Gizé, onde a gente tem uma base quadrada com 4 faces triangulares, num monumento também funerário. É interessante a gente notar que quase todas as arquiteturas da antiguidade que chegaram até a gente são monumentos de cunho religioso funerário. A arquitetura comum do dia a dia, das residências e dos mercados, entre aspas, elas não chegaram até nós, muito provavelmente porque a arquitetura com a qual elas eram pensadas e construídas não era feita de elementos sólidos para durar como eram feitos
os santuários e monumentos funerários. É interessante a gente perceber também que progressivamente a cidade ela vem englobando os seus habitantes com as suas muralhas. Tirinto é uma cidade da Grécia que as muralhas, segundo a mitologia, as muralhas foram construídas pelos ciclopes, né? Aqui a gente tem uma reconstrução do Google Terra. Hoje em dia a gente tem umas ruínas. A cidade baixa, que ficava de fora das muralhas, dela a gente não tem traço nenhum. Mas do palácio a gente conserva pelo menos a implantação. Eu fiz um PowerPoint, esse PowerPoint vai ficar disponível para vocês também. Ele traz alguns detalhes da planta, com a localização de alguns cômodos. E o interessante, o fio condutor aqui deve ser o seguinte: a progressiva inclusão de uma figura que ainda está se tornando um cidadão, mas que não é um cidadão ainda. Mas progressivamente ele vai fazendo parte da vida da cidade. Micenas é um outro sítio arqueológico muito interessante. Aquela máscara dourada no canto superior é a máscara de Agamenon, que foi irmão de Menelau, que foi rei de Esparta, e ambos tomaram parte contra os troianos na guerra de Troia, que durou muito tempo e que se conclui ali perto do ano 1200 a.C., que é também o ano em que supostamente Moisés recebe a revelação no Monte Sinai. Eu digo isso porque um período onde começa a se delinear um tipo de cidade que não é mais a cidade do tirano, mas uma cidade em que a política se faz cada vez mais presente, e para que essa política se faça cada vez mais presente, é preciso estruturas que comportem esse novo tipo de cidadão que está sendo criado ali. Talvez criado não seja a melhor palavra, mas sim fermentado, gestado, esse cidadão e essa ideia de cidade, que à medida em que o centro cultural vem caminhando para o ocidente, para a Península Itálica, mais republicano ele vai ficando, mais cada vez mais destaque o cidadão, a figura do cidadão, vai ocupando na vida e na construção do espaço da cidade, né? Tanto é que a partir de determinado momento a gente tem registros arqueológicos não só mais dos templos religiosos e funerários, mas também de uma série de residências e outros tipos de edifícios, outros tipos de funções que vão surgindo à medida em que a cidade vai evoluindo. E aí, quando a gente vai chegando perto do 8º século a.C., né, a gente vai se aproximando ali a data de fundação de Roma, é importante a gente atentar para o que está acontecendo nesse centro cultural ocidental. Quando a gente fala mundo assim, é porque a nossa história, nossa historiografia, ela realmente é falha ao não considerar o Oriente ou
a historiografia africana, né? A nossa história ainda é bastante eurocentrista e é uma tarefa para futuros pesquisadores e historiadores. Mas por volta do 8º século a.C., a gente assiste à fundação das primeiras cidades-estado gregas e a colonização por parte dos gregos da Península Itálica. Então essas ideias de cidade, elas vão sendo difundidas, uma vez que cada cidade-estado formado, ela era completa, ela era autônoma e autocefálica, ela pensava por si e ela criava e administrava suas próprias normas. Só que quando esses gregos chegam aqui na Península Itálica, eles vão encontrar povos que já estavam ali há tanto tempo quanto eles estavam na Grécia. E um desses povos é o povo etrusco, que ocupava grande parte do centro da Península Itálica e do norte da Península Itálica. Esse povo etrusco, eles eram bastante desenvolvidos economicamente, socialmente, culturalmente, ao ponto de já ter inventado um tipo de construção que futuramente vai ser absorvido pelos romanos, que é o arco. Os romanos vão adaptar a construção do arco para as suas obras públicas, né? E durante muito tempo vai ser o signo da arquitetura romana, principalmente nos aquedutos, nas infraestruturas urbanas que vão ser construídas. Do lado esquerdo aqui a gente pode ver acima uma tumba etrusca completamente decorada de arte figurativa e decorações que até se assemelham àqueles motivos gregos que a gente pode ver no Partenon. E abaixo a gente vê um sarcófago etrusco, sarcófago dos esposos. A gente vê o nível de refinamento da arte escultórica, né, desse povo. Os etruscos, eles estão divididos basicamente em dois momentos. Um momento onde eles eram inumadores, né, eles queimavam os seus mortos e guardavam em urnas aquelas cinzas. E um segundo momento onde eles começam a enterrar os seus mortos numa réplica da casa que aquela pessoa viveu. E a réplica dessa casa era feita de pedra para durar toda a eternidade, geralmente escavada, como vocês podem ver aí, quase que em oposição à casa dessa pessoa durante a vida, que era uma casa feita de madeira, uma casa feita não para durar no tempo, como era feita sua tumba. Os etruscos, eles são base da formação étnica romana, dessa nova etnia que está surgindo, assim como são os latinos, o povo latino. E nesse quadro mostra Enéas carregando seu pai nos braços e o seu filho. Eles estão fugindo de Troia, que está em chamas, e o Enéas, ele foge de Troia e navega até a Península Itálica, primeiro até Trápane, e aí lá ele falece. O seu filho Ascânio, ele vai para a região do Lácio, que é a região ali onde está marcado Roma, a região central da Itália. Lá ele se casa com a filha do rei dos latinos, que se chama Lavínia, e
desse casamento vai surgir uma família, um ramo familiar que vai terminar com Rômulo e Remo. Rômulo e Remo, então, com essa história cuidadosamente operada para que eles tivessem uma história, uma ascendência que fosse sagrada, mitológica, eles partem então para uma apoiquia, que é a construção de uma nova cidade, a fundação de uma nova cidade, que se assemelhava muito a uma campanha militar, aonde alguns pais de família, pater familias em latim, eles se juntavam e iam procurar uma outra região que pudesse fornecer terra, água, onde eles pudessem plantar e construir uma nova cidade. Então Rômulo parte junto de Remo, uma comitiva de 30 pessoas, e eles chegam na região onde é hoje Roma e decidem por fazer a cidade naquele local. Roma está no final da bacia do Tevere ou Tibre, como vocês podem ver aqui no mapa. Ela é uma cidade, está perto da praia e é bem servida de água e terras férteis. Quando o Rômulo e o Remo chegam nessa região, eles decidem então fazer, onde hoje é um sítio arqueológico, a Roma no Monte Palatino. Para criar uma cidade, não bastava chegar com a comitiva e falar, pronto, aqui vai nascer a nova cidade, que a gente ainda nem sabe o nome, né? Para fundar uma cidade era preciso um ritual um pouco mais complexo. Rômulo, então, encomenda da região da Itália Central um colégio de sacerdotes que era especializado na fundação de cidades, para que auxiliasse aquele povo ali a fundar uma nova cidade. E esse ritual, ele representa a conexão cósmica de um povo com um lugar em um momento de sua história. O que consistia esse ritual de fundação, basicamente era um processo de adivinhação, muito parecido com o tarô, só que com outros elementos. A cidade, ela devia ser autorizada pelos deuses, e os deuses também deviam autorizar aquele governante, né, que ia tomar conta daquela cidade. O espaço da cidade deveria ser bem definido para que essa bênção conferida pelos deuses, ela ficasse bem presa e não se derramasse sobre o território. Ela precisava ficar contida num espaço, que era o espaço das muralhas, né? E todo esse ritual reforçava essa conexão com a Mãe Terra e com o cosmos. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes aqui. O sacerdote chefe, ele se sentava nos limites, dentro dos limites de onde se queria construir a cidade, e ali ele guardava em direção ao Monte Sagrado, que é o Monte Albano para os latinos,
E com um esquema, vocês podem ver esses quatro pilaretes definiam os limites quadrados, e o sacerdote replicava nesse território a quadripartição do círculo. Então ele tinha 4 quadrantes, ele olhava para o céu, ele projetava esses quadrantes no céu e ficava observando o voo dos pássaros. Dependendo do lado que os pássaros apareciam, os auspícios, os agouros, eram bons ou ruins. Em vez de pássaros, eles também ficavam observando aonde caíam os raios. E, obviamente, eles tinham um código para essa interpretação que definia se aquela mensagem dos deuses era de autorização ou de negação. Autorizada a construção da cidade, deveria-se escolher quem reinaria. E esse processo era feito do mesmo jeito, interpretando o voo dos pássaros ou os raios, relâmpagos, e escolhido o reinante, essa pessoa passava a conduzir o arado que ia sulcar os limites sagrados dessa cidade a ser construída. Nessa imagem aí, é uma curiosidade, essa é a figura do sacerdote que conduzia esse processo de consulta aos deuses. O nome dele é Augure, e é daí que vem a palavra agouro, bons agouros, ou augúrio, ou auguri, que é como se cumprimenta em italiano quando você vai desejar sucesso para uma pessoa. Esse augure que fazia consulta ao infinito, ele tinha um objeto, um bastão, que distinguia ele dos demais sacerdotes. Como ele era a pessoa que fazia a pergunta para o infinito, quando o latim começou a ser escrito, a forma desse bastão foi adotada como a forma do ponto de interrogação para simbolizar uma questão. Durante o nosso curso a gente vai ver também que muitas das coisas podem ser não respondidas, mas desveladas com a etimologia. Voltando ao processo ao ritual de fundação da cidade, esse reinante escolhido pelos deuses, ele então procede ao sulco sagrado também, onde vão surgir as muralhas, e aonde surgirão as portas nessas muralhas, o condutor ele retira o arado do solo, levanta, e ali a terra não é sulcada, porque os sulcos eles não podem ser transpostos a não ser pelas portas. E o fato dele retirar esse arado, para não sulcar onde surgirão as portas, o verbo é portare. Portare significa carregar, e justamente por isso que chama porta, esse elemento, onde o arado não passou. E em cada uma dessas portas depois era rezado uma espécie de conjura, onde eles mantinham afastados tanto os espíritos bons quanto os ruins, porque aquela cidade não era o local dos espíritos, mas sim de uma reunião de homens e mulheres. Depois de ser feito esse sulco, esse condutor,
ele, junto da sua comitiva, desses representantes dessas famílias, eles cavavam um buraco profundo o suficiente para que cada um deles pudesse julgar um punhado de terra que trouxe da sua casa original, para que todos aqueles punhados de terra se confundissem numa terra que não era minha nem sua, mas uma terra que fosse de toda uma coletividade. Aproveitavam para julgar também um pouco das primeiras colheitas como forma de trazer boa sorte. Então ali eles julgavam lentilha, cevada, trigo. Por cima de tudo isso eles colocavam uma pedra e ali eles acendiam um fogo, e esse fogo se tornaria o altar, que não era o altar meu, nem seu, nem dele, mas o altar de toda uma cidade, e esse fogo não deveria se apagar. Esse local, né, esse buraco que é preenchido com a terra de todo mundo, ele literalmente ele se chama mundus. E essa estrutura que tem o buraco, a lápide que vira um altar e o fogo, essa estrutura ela é chamada de umbílicos ou umbigo, que é justamente a nossa conexão com a mãe terra. Então, a conexão do homem com a mãe terra, ela é feita pelo umbílicos num espaço que se chama mundus. É interessante a gente tentar ilustrar essa concepção de mundo, porque a ideia de cidade para esses povos, ela transcendia a simples concepção físico-espacial de infraestruturas urbanas e uma organização, uma ideia de organização, de hierarquia social. Ela, muito mais do que isso, ela era também uma conexão do homem com a natureza, com o universo. E isso está bem representado também pela maneira de se destruir uma cidade, porque não bastava para esses povos apenas destruir a cidade do seu rival, do seu inimigo, materialmente. Não bastava só botar fogo e derrubar paredes. Para que aquela cidade fosse destruída completamente, era preciso fazer o arado girar em sentido contrário, era preciso desarar a terra, liberar aquela conexão ali. Naturalmente, a cidade recém-fundada precisa se expandir em termos populacionais, porém essa expansão aconteceu de forma muito controversa no caso dos romanos, porque os povos que moravam, que já habitavam ali ao tempo que eles fundam a cidade de Roma, eram majoritariamente povos sabinos. E os sabinos se recusaram no primeiro momento a compactuar com a união dos dois povos. E Roma, ela é bem relatado essa passagem pelos historiadores antigos, o rapto das Sabinas. Os romanos, eles simplesmente raptam essas mulheres e têm filhos com ela. Essas mulheres acabam se submetendo a essa autoridade e por fim são elas mesmo que acabam costurando um acordo entre os romanos e os sabinos para que ambos os representantes reinassem em conjunto, o que só foi aceito pelos sabinos com a condição de que o centro de decisão, centro de tomada daquelas decisões,
fosse fora de Roma. Para isso, eles construíram uma estrutura que vai ficar famosa na nossa história, que é o Fórum, que significa literalmente do lado de fora. Essa estrutura que vai se tornar depois o centro da vida urbana durante quase 1000 anos. O Rômulo, né, quando ele se torna governante de Roma, ele traz algumas novidades em termos de organização espacial e organização temporal. Ele estabelece um calendário que é baseado na gravidez humana, com 2 festas principais, a Natália e a Terminália, que seria uma espécie de início e de fim do ano, entre elas 274 dias, mais um período de 21 dias. Em relação à sociedade, ele divide o território em 3 tribos, né? O nome tribo, ela vem dessa divisão em 3 do território, de acordo com a ascendência. Na cidade de Roma, especificamente, a gente tinha 3 ascendências, 3 etnias principais convivendo ali numa nova etnia, que era a dos latinos, representados por Rômulo, a dos sabinos, representados pelo Tito Tácio, e a dos etruscos. Cada um recebia um nome, e cada uma dessas regiões era dividida em 30 cúrias, e cada cúria era subdividida em 10 rioni. E cada um desses rioni tinha a obrigação de fornecer 10 soldados. Então, cada tribo ia compor o exército romano com 3.000 soldados. Essa organização, ela é, vamos dizer assim, a base da organização social romana. A gente começa a ver o delineamento dessas instituições nesse momento, e para vocês terem uma ideia, até hoje essas palavras estão presentes na nossa vida, né? Até hoje a cidade de Roma é dividida em rioni, e até hoje a Igreja Católica ela é dividida em cúrias. E a gente vê o alcance desses princípios organizacionais. A Roma de Rômulo, ela é muito pequena em relação à Roma que a gente vai ver 200 anos depois, perto do século V a.C. A Roma original de Rômulo, ela se restringia apenas ao Monte Palatino, as muralhas eram as muralhas do Monte Palatino, e à medida em que Roma vai conquistando sucesso tanto militar quanto cultural, vai se sobrepondo aos povos vizinhos ali, essas muralhas elas vão se expandindo. Então, durante toda a monarquia, que é o período que dura de 753 a.C. até 504 a.C., cerca de 250 anos, Roma vai... A lenda diz que Roma vai ter 7 reis, dos quais os últimos 3 são reis etruscos. E o fato deles serem etruscos, né, eu chamei a atenção para o refinamento da civilização etrusca, né, que já tinha alcançado feitos construtivos notáveis. O fato desses
3 últimos reis serem etruscos, vai trazer para Roma uma série de modernidades que vão permitir a cidade se lançar cada vez mais alto na dominação dos seus povos vizinhos. Esses últimos reis têm o sobrenome de Tarquínio, porque o primeiro deles vem da cidade de Tarquínia, que é uma cidade etrusca muito famosa, existe até hoje, inclusive. Mas ele não era muito bem visto, primeiro porque ele era etrusco e Roma estava constantemente em batalhas com os povos etruscos. Mas ele era uma pessoa muito rica em Tarquínia e não teve dificuldades em se fazer eleger em Roma. Ele, quando é eleito, o Tarquínio Prisco, ele começa então a reformar a cidade. A primeira obra que ele faz e que deixa os habitantes ainda mais com o pé atrás com ele é trocar o templo o culto mais importante, que era o culto de Júpiter, acontecia no Monte Albano, que era o Monte Sagrado. Ele troca o templo de lá para o Monte do Capitólio. Então, esse templo que dá para a gente ver aqui nessa imagem é justamente o templo de Júpiter Máximo, Júpiter Capitolino. Ele construído já em colunas de pedra, ao passo que as edificações da Roma arcaica, de Rômulo, eram todas construídas em madeira. Muito provavelmente o telhado aqui ainda tem a sua estrutura em madeira, porém a estrutura, o esqueleto da construção é todo feito em pedra. Essa imagem representa o templo em cima do Monte do Capitólio, que posteriormente vai se chamar Campidoglio. É interessante a gente ver como que essas são representações mais atualizadas, como que os templos já eram decorados, e essa ideia que a gente tem do templo branquinho, né, porque foi o que chegou até a gente, é uma ideia um tanto ilusória. Aqui uma outra representação, a gente vê na frente do templo o altar onde eram celebrados os cultos, onde era feita a refeição comunal. É durante o reinado dos reis etruscos que vai ser construído o Circo Máximo, uma estrutura para as corridas de cavalo, até então sem comparação em relação ao tamanho, né? A gente vê aí o despontar daquele que futuramente a gente vai chamar da cultura do pão e circo, né? Com os imperadores fornecendo comida e espetáculo para manter suas populações calmas. É justamente no reinado etrusco que aparece assim pela primeira vez esse elemento com tamanho e magnitude. Essa maquete é incrível, ela foi feita nos anos 30, fica no Museu da Civilização Romana, em Roma, foi usada, entre outros filmes, para rodar algumas cenas do Gladiador com o Joaquin Phoenix. Um outro elemento de modernidade que a gente encontra nesse reinado etrusco é a cloaca máxima, que é uma espécie de esgoto que tinha o objetivo de bonificar a área, uma área de brejo, na parte onde ficava o Fórum Romano, né, aquele espaço de decisões que era de fora das muralhas de Rômulo
mas que acabou por ser englobado pelas novas muralhas dos reis etruscos. E essa cloaca máxima, esse esgoto, é uma obra tão incrível que até hoje ele funciona, ele está presente. A gente pode ver aqui o desembocar da cloaca máxima. Em gravuras antigas a gente consegue ver também o desembocar da cloaca. Essa é uma foto lá de dentro. E se a gente for no mapa de Roma, dá pra gente ver ela lá hoje. Deixa eu colocar as construções em 3D aqui. Essa é o desemboco da cloaca máxima. Tem 2.200 anos. Perdão, tem quase 2.500 anos que esse esgoto foi construído para bonificar justamente essa área, que é uma área mais baixa em relação ao Monte Palatino, que é esse monte aqui. Essa área toda aqui era um brejo que foi bonificado pela cloaca máxima. A gente pode perceber que a cidade, ela, com todas essas modificações, né, que ela vai recebendo, como é que a monarquia, ela já não era suficiente para fazer parte da vida de uma figura que cada vez mais queria opinar sobre o seu destino. E tanto é que o ato seguinte dessa ópera é justamente a expulsão dos reis de Roma, para então ser criado um novo tipo de administração que consistia em um senado formado por 300 integrantes, cada um com igual poder de decisão, cada um representando uma cúria diferente. Eles eram eleitos pelas cúrias, e esse colégio legislativo era responsável por representar as opiniões daqueles que os elegiam, muito parecido como é o nosso sistema representativo hoje. E eles tinham o dever de indicar os ocupantes de certas funções mais nobres, como era a função do cônsul. Eles eram eleitos sempre em pares, e para que um regulasse a atividade do outro, e esses dois cônsules, eles então, durante o período de um ano, eles conduziam a cidade de Roma nos seus assuntos internos e externos também. Mas esse assunto é para o próximo encontro entre Roma, entre República e Império. Beleza? Obrigado aí. Tchau, tchau.